Paz do Senhor, meus irmãos, que ouvem essa mensagem. Ainda quanto ao batismo e quanto à Santa Ceia, eu vou ler para vocês rapidamente aqui Atos dos Apóstolos, está na Bíblia, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, esses são judeus, tá? Admiraram-se, porque também sobre os gentios somos nós que não somos judeus, foi derramado o dom do Espírito Santo. Ou seja, eles viram que a salvação estava se estendendo a todos, se cumprindo a promessa que foi feita a Abraão, que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas, porque Jesus é judeu, descendente de Abraão, e a salvação vem por um judeu, porque Jesus é um judeu. Amém, meus irmãos? Mas ele está aberto e deu a todos aqueles que o receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas continuando aqui. Pois os ouviam falando em línguas. Então aqueles que estavam ouvindo a mensagem de Pedro, eles receberam, foi derramado o Espírito Santo sobre eles. Pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, apóstolo, porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Qual o entendimento que eu tenho tido sobre aquilo que eu leio? Eu entendo que naquela época eles pregavam o Evangelho, cheios do Espírito Santo, com muita eloquência. Mas usualmente as pessoas a princípio ouviam, vinham, aceitavam ali a Cristo e eram batizadas e posteriormente batizadas com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vem sobre aquele que crê. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. É o batismo das águas? Não, eu entendo que é o batismo do Espírito Santo, porque o batismo das águas ele é simbólico, ele é um testemunho do crente, né? Falando para o mundo, eu sou crente. Então você imagina, hoje você tem pessoas que são crentes, que é como dizem, né? Crente 007. Ninguém sabe que é crente, porque ele se esconde, ele é oculto. Na verdade, não. Nós não devemos esconder a candeia, a luz embaixo da mesa, mas deve ficar bem em cima na sala para que dê luz para todos. Então o crente ele tem que dar um testemunho, ele não tem que enterrar o talento, ele tem que confessar Jesus publicamente diante dos homens, não é simplesmente com a boca, né, sendo aquele crente chato, não, mas com o testemunho do amor de Deus, né? Sendo um sofredor. Como assim sendo sofredor? Mateus fala ali em capítulo 5, Jesus falou no Sermão da Montanha, bem-aventurados os pobres de espírito. Que pobre de espírito? Pobre da sabedoria desse mundo, né? Não agir na carne segundo a razão, usando as armas desse mundo, mas sim os frutos do Espírito Santo. Uma pessoa que luta contra o pecado, luta para amar o inimigo, amar o próximo como a si mesmo. Isso é difícil, porque a sabedoria desse mundo é inversa a isso. Por isso ele fala ser pobre de espírito. Também fala, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quando você luta contra o sistema maligno desse mundo, você vai chorar muito, mas Jesus colhe todas as tuas lágrimas. E aquele que tem, o único que tem o poder de abraçar a tua alma, vai abraçar, porque está caminhando contigo, está ceando contigo, o fardo é leve, o jugo é suave. Então eu entendo que foi uma experiência que Deus deu aqui ao apóstolo Pedro e aos irmãos, mostrando que aquele que é batizado com o Espírito Santo, que é o objetivo principal, porque o Espírito Santo você não engana, ele não vem sobre qualquer um, mas sobre aquele que creu realmente, aquele que se converte sendo pecador, reconhece pecador e quer lutar contra o pecado e busca Jesus e bate a porta do Senhor, né? Ele, de forma nenhuma ele lança fora, antes ele recebe, ele dá o Espírito Santo. E é uma luta manter o Espírito Santo dentro de nós, porque nós estamos mantendo uma coisa santa, maravilhosa, dentro de um corpo de pecado. E isso é um milagre de Deus, porque o nosso corpo é um corpo caído, e a nossa luta vai ser até o final.
até a gente largar esse corpo de pecado. Aí a gente vai chegar no final da caminhada estreita ou da caminhada larga. Caminhada estreita, céu. Caminhada larga, inferno. Um é a eternidade com Deus, outra é a eternidade sem Deus. Não há vida sem Deus. Um é gozo e alegria eterna, o outro é sofrimento eterno. Alcançaremos a estatura de varão perfeito quando esse corpo de pecado for transformado, porque esse corpo caído, ele vai ser renovado assim como todo esse universo e essa terra. A terra amaldiçoada pelo pecado de Adão, agora restaurada. Se você se pergunta, se Deus existe, por que Ele permite? Ele permite por um tempo para que você possa ser salvo. Ele preparou esse dia para você ouvir essa mensagem. Então entenda, quando os apóstolos estavam ali pregando a palavra de Deus, desceu o Espírito Santo, as pessoas se arrependeram e aceitaram Jesus, e o Senhor viu e veio o Espírito Santo sobre elas, e elas foram batizadas com fogo, com o Espírito Santo, e posteriormente nas águas. A água é um requisito formal desse mundo, é um testemunho para as pessoas. Mas o batismo de fogo é um testemunho perante a eternidade de Deus e perante todas as pessoas, porque quem é batizado com o Espírito Santo dá o testemunho do amor de Deus. É legítimo filho de Deus, porque deu a todos aqueles que o receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Os anjos, eles pelejam, eles lutam pela sua alma, e há festa no céu quando um pecador se arrepende. Quando Moisés morreu, o próprio Lúcifer veio contender com o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés, e o arcanjo falou: o Senhor te repreenda, porque ali a batalha ia ser muito grande entre eles. E certamente ia ser uma luta para o arcanjo, porque o poder do outro é enorme. Mas ele fala: o Senhor te repreenda, porque maior que o Senhor não há. E você, como filho de Deus, meu irmão, se você não é uma casa vazia, varrida e adornada, mas antes é uma casa cheia do Espírito Santo, varrida dos pecados e adornada com o testemunho vivo do amor de Deus, com a identidade de Cristo, saiba que o inimigo, as potestades e os principados, eles fogem diante de você, porque você não é um anjo, você é o templo do Espírito Santo. Você é o templo vivo do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando ele olha para você, ele vê Jesus, ele vê o Espírito Santo, ele vê o Filho de Deus e ele foge, porque ele não pode te resistir. A palavra fala: desvia da aparência do mal e o mal fugirá de ti. Por quê? Por quê? O arcanjo falou: o Senhor te repreenda. Se o Espírito Santo está em você, o próprio Senhor está em você. Você é a candeia do Senhor. Você é o templo vivo do amor de Deus. Então, voltando aqui para concluir, eu creio, meu irmão, minha irmã que escuta essa mensagem, que era normal que as pessoas primeiro, aos poucos, entendessem, fossem batizadas nas águas e depois recebessem o Espírito Santo. Mas aqui foi o contrário, mostrando que as pessoas que aceitam Jesus, elas não têm como enganar a Deus, e elas dão frutos, né? Então, quem participa da Santa Ceia, da celebração da morte, da ressurreição de Cristo, faz indignamente, porque está celebrando a sua condenação se não se converteu, mas faz dignamente, celebrando a vida que tem no Senhor, se entendeu a salvação e está lutando contra os pecados. Os que são hipócritas fazem para sua condenação, e esses podem ser batizados ou não nas águas, mas os que são batizados com o Espírito Santo fazem para a salvação e memória dele até que venha. Viu, meus irmãos? Esse é o entendimento que eu tenho alcançado, e o batismo nas águas, ele é necessário, é um testemunho teu para a sociedade dizendo: eu sou crente, falar para o mundo: eu sou crente. Isso é maravilhoso, isso é tão bom. Mas não é requisito para a salvação, e muito menos para ceiar. Ele disse: eis que estou à porta e bato, a porta é o teu coração. Só tu e ele sabem se você abriu o coração para ele entrar.
Aquele que abrir, aquele que ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei e serei com ele e ele comigo. Ele já disse, quem abre a porta para ele, ele entra para cear, é batizado com o Espírito Santo. Amém? Às vezes você não fala em línguas, são vários dons espirituais, mas você se converter, receber a libertação dos teus pecados, entender, isso é obra do Espírito Santo. Ele te convenceu. Isso é batismo com o Espírito Santo. Deus usa a cada um como provê. E ele fala, buscai com zelo os dons espirituais. A minha oração, meu irmão, eu peço a Deus que não seja a minha vontade, o que eu preciso, o que eu quero, porque eu não sei o que é bom, mas Ele sabe. Então eu falo, seja feita a tua vontade, Senhor. Na minha vida, assim na terra como no céu, seja feita a tua vontade, porque Deus tem sempre o melhor, meu irmão. Creia nisso. Vamos ceiar com o Senhor. Se você foi batizado já com o Espírito Santo, busque o batismo nas águas também. Dê testemunho do amor de Deus com os teus atos, com a justiça. Aquele que estiver em pé, ore para que não caia. Se você caiu, Ele te perdoa. Ele é fiel e justo. Toda vez que você se arrepender, Ele vai te perdoar. Sempre, sempre vai te perdoar. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Ele ama o pecador, Ele não ama o pecado que nos afasta dEle. Mas depende de você, depende de mim, depende de cada um de nós a luta contra o pecado. Não desista. Não desista. Por isso que você tem que amar o inimigo, porque se Deus te perdoa, você que não merece peca e erra tanto, você tem que seguir o exemplo do nosso Pai, dando o fruto do amor, perdoando. Novamente, Mateus capítulo 5 fala, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O ódio, o rancor, é um veneno que você toma esperando que o outro morra. O Senhor disse, dá lugar à ira, a vingança é minha. Você tem que pedir para Deus ter misericórdia da pessoa para que ela seja salva também, porque o inferno é um castigo terrível. E Deus não quer mandar ninguém para o inferno. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, não é contra as pessoas, mas contra potestades e principados do mal. As pessoas estão escravas do pecado. Você foi liberto, aquele que muito é dado, muito é cobrado. Acumule brasas vivas sobre a tua cabeça, seja cheio do Espírito Santo. Ore pelo teu inimigo. Tenha misericórdia. O Senhor fala, tem misericórdia de mim, para que eu tenha misericórdia de ti. Aliás, tem misericórdia de mim, porque eu tenho de ti, não. O Senhor fala, se você não tiver misericórdia, se você não perdoar, também não serás perdoado. Ele fala, aqueles que tiverem misericórdia alcançarão misericórdia. Então, tenha misericórdia das pessoas, tenha amor, não seja tão crítico. Você sendo menos crítico com as pessoas, você vai ser menos crítico com você mesmo. E você vai aumentar, porque as pessoas estão ligadas à árvore da morte, do conhecimento do bem e do mal, mas nós estamos ligados à árvore da vida, da salvação de Deus. O fruto que nós damos vai ser ligado ao fruto da árvore que estamos ligados. Vai ser o fruto da árvore que estamos ligados. Se o teu fruto é bom, é porque você está ligado à árvore da vida. Você é pecador. Lute contra o pecado. Não se cobre. O fardo é leve e o jugo é suave. Lute todos os dias. Busque ao Senhor. Leia a palavra. Leia a Bíblia. Fale com as pessoas a respeito de Deus. Dê testemunho vivo do amor de Deus sempre que você puder. Que Deus te abençoe. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Se essa mensagem abençoar uma pessoa, já valeu a pena, né? Busque uma igreja evangélica para participar. Não olhe para os homens. Leia a Bíblia todos os dias e ore. Todos os dias e ore. Ore nas madrugadas. A Bíblia diz que aqueles que me amam me buscam pela madrugada e me acharão. E Deus é fiel, Ele não falha. Busca a Deus. Acorda 3 horas da manhã todos os dias e ora a Deus e pede, Senhor, me dá entendimento, me dá discernimento. O entendimento e o discernimento virão conforme o teu conhecer da palavra de Deus, porque a palavra testifica dele. E a palavra de Deus é a Bíblia, meu irmão. Tu vê que o Espírito Santo veio sobre aqueles que estavam ouvindo a pregação de Pedro, do servo de Deus? Então, a Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Às vezes você está ligado a uma igreja e você vê o homem de Deus ali se desviar porque caiu. Qual vai ser o teu discernimento? É a palavra, entende?
E quer dizer que você tem que sair da igreja? Não quer dizer não. A igreja é lugar de gente que está buscando a Deus. Então é lugar de buscar comunhão. Mas você tem que estudar em casa para poder reter o que é bom, para não reter coisas que são pesos. Lembra? Servir a Deus, o fardo é leve, o jugo é suave. Às vezes você está num lugar que vai colocar pesos pesados, fardos pesados sobre você e vai te afastar cada vez mais do Evangelho. E não é isso. O Evangelho é novidade de vida e alegria. O fardo é leve e o jugo é suave. Caminha com Cristo, meu irmão. Ele está voltando, ele voltará, as promessas dele vão se cumprir. Busque a vida eterna com Jesus, porque a palavra nos diz que não subiu ao coração do homem, olho humano não viu, ouvido não ouviu, as coisas maravilhosas que Deus tem preparadas para nós. Só de imaginar que nunca mais teremos medo da morte, de nada, não haverá mais dor, só de imaginar o que será o reino de Deus. Lá não haverá, só haverá santos. Então, se você pergunta se Deus existe, por que ele permite isso, permite aquilo, é por você, para que você pudesse ouvir essa mensagem e ser salvo. Mas o tempo está acabando e o reino de Deus virá. E no reino dele não terá mais iniquidade, pecado, mas vida eterna para sempre. Meu irmão, eu desejo que a paz, a graça de Deus, a paz, as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre você, meu irmão, que ouviu essa mensagem, repouse sobre todos os nossos amigos, inimigos, familiares e entes queridos, e que chegue aos escolhidos de Deus, e que o Senhor possa vir. Que Deus te abençoe, meu irmão. A paz do Senhor. Que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. A mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal. A dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. De guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora.
vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. O escape, descanso, cura, a recompensa vem. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Própria cura e traz a recompensa sem demora. Nunca